Vamos lá, galera, ó. Aí o que acontece? No dia lá, você tem que chegar e tem que começar primeiro pela redação, pela questão do tempo mesmo. E cá entre nós, você vai estar mais tranquilo ainda. Porque imagina se você deixar a redação para o final, pega a prova e a prova não foi do jeito que você esperava. Se a prova está um pouquinho mais difícil e aquilo te abala, pô, na hora de produzir o texto já era. Então começa primeiro pela redação. Ah, mas professor, e se eu não dominar o tema? Aí, espertamente, você dá uma olhada nos textos da prova, porque normalmente a prova é temática, então você vai conseguir tirar algumas ideias dali para poder jogar no teu texto. Aí fez o texto, não passa limpo ainda. Terminei a redação, não vai passar limpo lá na folha de rascunho, porque você ainda não conseguiu se distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Vai para a prova agora, aí agora tem outra esperteza. Eu não posso simplesmente abrir o caderno de provas e começar a prova e seguir aquela sequência. Eu tenho que começar pela matéria que eu mais sei. Eu jamais posso começar pela matéria que eu menos sei. Qual é o seu nome, querido? David. Teoricamente, de todas as matérias, qual é que você mais sabe, qual é que você menos sabe? Que você mais sabe é processo penal. E a que você menos sabe? Só falta falar que é português. Legislação. Legislação? É que eu menos erro, é que eu mais erro. É que mais erra. Então vamos fazer o seguinte. Dentro desse ambiente, você jamais pode começar por legislação. Por quê? Vou explicar. Quando o David pegar a primeira questão da legislação, já que é aquele mais erra, o que vai acontecer? Vai errar. Vai pegar a segunda questão? Vai errar. Vai pegar a terceira, não vai nem entender o que ela está perguntando. E aí ele vai se teletransportar, só que negativamente. Ele vai começar a pensar assim, poxa, gastei tempo e gastei dinheiro. É esse verbo que você vai empregar, gastar, de forma negativa mesmo. E não valeu a pena. Aquilo que eu estudei não adiantou de nada, eu estou errando. Nesse momento ele já abalou o psicológico dele. Porque prova é mais psicológico do que conhecimento. No final das contas, todo mundo aqui está mais ou menos preparado. Mas lá no dia é diferente. Aí, nesse momento, ele perde a prova. Agora, faz o contrário. Começa com a matéria que você mais sabe, processo penal, como você disse. Vai pegar a primeira questão, vai acertar. Vai pegar a segunda questão, vai acertar. Na terceira, vai se teletransportar também, só que agora de forma positiva. Vai deixar o verbo gastar de lado e vai empregar o verbo investir. Ó, valeu a pena ter investido tempo e ter investido dinheiro. E aí, ó, a autoestima dele foi lá em cima. Ganhou confiança, ele ganhou a prova naquele momento. E aí ele vai continuar de forma gradativa, vai deixar lá para o final quem? A matéria que ele menos sabe, teoricamente, legislação. Aí quando chegar lá, ele ainda pode usar a técnica do chute. Porque vamos que 2 ou 3 questões ali, 3 questões. Ele olha e fala assim, eu não faço a mínima ideia da resposta. Mas não é assim, estou na dúvida entre a A e a B. Eu não sei mesmo, não faço ideia. Faz a técnica do chute, que funciona. Ele vai olhar, vai ver qual foi a opção que ele menos marcou. Ah, foi letra D de dado. Por que eu estou falando D de dado? Tem muito D de dado na prova, tá? Aí ele vai falar, foi letra D de dado. O que ele faz? Chuta as 3 D de dado. Mas as 3, ele não sabe mesmo. Então chuta as 3. Né? Chuta as 3. Vai dar certo. Uma vez, lá no Rio, teve um TRE que só foram 3 questões de informática, se eu não me engano. Aí eu falei esse negócio, aí o cara não quis nem olhar para ver qual foi a opção que ele menos marcou. Ele ficou na cabeça dele assim, marca D de dado. Não é que as 3 eram D de dado, cara? Que cagada, né? Aí ele deu uma sorte do caramba. Aí agora, ó, terminei a prova. Falei de passar limpo ainda? Não. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para levantar, para beber uma água, ou então para ir ao banheiro. E por que eu vou fazer isso? Porque você já está ali há 2, 3 horas na mesma posição, tudo dói, tudo te incomoda. Vai dar um rolê. Aí depois que você voltar, aí sim você vai passar limpo. E a técnica que a gente vai usar para passar limpo a redação é a mesma técnica que você vai usar para o texto. Quando você pega a tua redação para passar limpo, pensa, o texto é teu. É difícil enxergar os próprios erros. Se você faz uma leitura mental, você continua não enxergando os próprios erros. Então, qual é o pulo do gato? Uma leitura em voz alta. Calma que eu vou explicar. Não é com esse tom de voz aqui, não. É só um leve balbuciar. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então, a leitura mental ela é dispersiva por si só. Então, nesse momento, quando você começa a ler um pouquinho
devagar, porque você está lendo em voz alta, está balbuciando, você começa a perceber os próprios erros. Você começa a perceber que repetiu várias vezes a mesma palavra. Na fala é tranquilo, eu posso repetir, mas na escrita, se eu repetir, eu demonstro pobreza de vocabulário. E aí o que você vai fazer nesse momento? Você vai evitar essa repetição através dos elementos coesivos que você já aprendeu por aí. Você vai colocar ali pronomes, sinônimos, elipses. Haverá situações, quem já fez aqui a redação vai lembrar, que vai aparecer uma estrutura truncada, estranha. Aí você vai olhar e vai pensar assim, pô, tá estranho. E se tá estranho para você que produziu o texto, imagina para o avaliador. Mas às vezes, aliás, na maioria das vezes, é uma bobeira. É uma vírgula mal colocada, um ponto mal colocado, uma palavra que não deveria estar ali, você colocou. E aí o que você faz? Você reescreve. E aí imagina se você não tivesse feito na folha de rascunho. Você não ia ter esse momento da reescritura. Então é por isso que é importante fazer exatamente assim. Aí depois é entregar a prova e esperar a convocação. Agora, galera, ó, vamos partir para a prova objetiva, que é a minha responsabilidade aqui com vocês. Peguei o texto. Quem já fez prova vai se identificar agora, até pela leitura que eu falei da voz alta. Como é que a gente lê lá no dia? Sempre mentalmente, não é assim? Aí você que já fez prova, pegou um texto de 30 linhas e começou a leitura. Na linha 7, mais ou menos, o que aconteceu? Começou a dispersar, né? Parece que é uma coisa do capeta, na linha 7. Pode gravar isso. Aí na linha 7 você começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado. Na namorada, quem tem amante, pensar no amante é uma loucura. Mas vai até o final do texto na marra. Só que quando chega a linha 30, fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o texto. Mas é a tal ponto que você não entende o tema central. Você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública, sobre educação. E aí o que você faz nesse momento? Primeiro que já bate desespero. Aí você tem duas opções. Ou vai para a prova sem ter entendido o texto, o que eu particularmente acho neste momento a melhor opção, porque você vai fazer primeiro as de gramática e depois, quando sobrar um tempinho, você volta com mais calma para tentar entender o texto melhor, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, ufa, beleza. Mas o problema é quando não funciona. Porque imagina, você acabou de ler o texto 2 vezes e não entendeu. Irmão, já era. Mas já era mesmo. Pode começar a pegar uma moedinha, jogar para o alto, marcar aqui, porque não vai dar certo. Então, o que você faz para minimizar isso? Uma leve leitura em voz alta. Ou se condiciona para ler mentalmente, devagar. Porque o segredo é esse. A nossa leitura mental, ela é assim, ó, tum, rápida demais. Quando você começa a ler em voz alta para balbuciar, você lê mais devagar, presta atenção nas pausas e nas entonações do texto, consequentemente você compreende e interpreta melhor. E por que eu falei de pausas e entonações? A gente lê errado o texto da prova. A gente lê como se estivesse lendo a Bíblia. Parece uma oração. Se eu pedisse para vocês lerem esse texto aqui agora, todo mundo, ia parecer uma oração. Não é à toa que tem ponto e vírgula aqui, não. Algumas palavras são para serem ditas mais fortemente. O texto é construído assim. Ele enfatiza alguns elementos porque esses elementos são importantes. Aí qual é a dica que eu dou para quem tem muita, mas muita deficiência? Na hora do texto, você vai perceber que existe uma relação entre o pronome, que é o cara que trabalha pronome, e o nome, que no final das contas é quem? O substantivo. Você vai perceber que isso é o que a gente chama de coesão referencial, quando um elemento evita a repetição do outro. Porque na escrita isso é importante. E aí você vai fazer o quê? Se você tiver muita dificuldade, você vai envolver o substantivo e sublinhar o pronome. Sempre, toda vez que você perceber essa relação entre eles. E você vai perceber que existem também as conjunções, que fazem o quê? Fazem o quê? A coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. O que você vai fazer? Você vai destacar também. Já que eu sublinhei e envolvi, coloca aqui, sei lá, entre parênteses. E de preferência, vai escrever no valor semântico. Então apareceu aqui um porém. Aí o que você faz? Você vem aqui e escreve oposição. Adversidade, apareceu um portanto, você vai lá
e escreve conclusão. Então, dessa forma, você já vai, aos poucos, interpretando o texto. Quando chegar ao final, você já entendeu tudo. Aí é partir para a questão, para saber se a questão é de compreensão ou se ela é de interpretação. Quem vai fazer a prova agora pela primeira vez e nunca fez concurso? Qual é o seu nome, querido? Pedro. Pedro. Também é Pedro? Então, Pedro, o que acontece? Quando você não faz prova e vai encarar pela primeira vez, às vezes você não para pensar na diferença que existe entre as questões. Então você pensa assim, vai ter questão de gramática, vai ter questão de texto. Então lá vai ter umas perguntas e eu vou responder o texto e pronto, acabou. Mas você não difere o comando das questões, o que é importantíssimo. Porque lá ou vai ter uma questão de compreensão ou de interpretação, que são coisas completamente diferentes. A questão de compreensão, ela te joga para dentro do texto. E a questão de interpretação, ela te joga para além do texto. Isso vai influenciar na ordem dada. A questão de compreensão, como eu disse, joga para dentro do texto. Então, como é que vai ser o comando dela? Segundo o texto, de acordo com o texto. Pode ser que apareça simplesmente no texto, ou a palavra do texto, ou então ele começa a melhorar ainda mais a nossa vida. Na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí vai. Se a questão fizer isso, eu vou agradecer a Deus, porque ele está me direcionando. Se ele me mandar para a linha 5, Pedro, eu vou até a linha 5 e vou marcar o termo que está ali. Por que eu vou fazer isso? Porque a resposta desta questão estará aqui no entorno da linha 5. E se a questão número 2 me mandar para a linha 13, eu vou fazer a mesma coisa, porque mais uma vez a resposta estará aqui neste entorno. O que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção, porque a resposta está, dentro do texto. Até aí tudo bem? Agora, quando é de interpretação, Pedrão, o bicho pega. Porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou dizendo que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. E você vai falar, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, Pedrão, na prova cai mais compreensão, infinitamente mais. E quando cai a interpretação, ainda assim tem o texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que na prova do concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, só tem 3 erros interpretativos. É o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação. Eu vou fazer uma pequena analogia, Pedrão, para que vocês possam entender isso aqui rapidinho agora, tá? Pedro, me fala o nome de uma praia bem famosa aqui. Barra da Lagoa. Barra da Lagoa? Não gostaram muito dessa. Gostaram? É essa daí? A melhor, gente. É Barra da Lagoa é a melhor? Não. Estão me mandando para o Piscinão de Ramos, né? É? Mole. Praia Mole. Qual é o seu nome, querida? Danai. Danai, tá. Danai, ó. Então vamos lá, vou fazer a pequena analogia. Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, ó, Danai. Eu encontrei, você que vai interpretar esse texto, tá? Eu encontrei o Pedro e o Matheus ontem lá na Praia Mole, né? Ontem lá na Praia Mole. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o Matheus estava de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Calma, ó. Ó, calma.
Calma. Danai, ó. Vamos entender, dentro desse pequeno texto, o que seria cada erro. Ó, Danai, os erros não estão no texto em si. Eles estarão nas questões. É o avaliador tentando te induzir ao erro. O que seria um erro de redução dentro desse pequeno texto? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. E não tem como, a cerveja foi só um elemento do texto. Seria reduzir demais. Mas erro de redução, raramente a gente dá mole. Agora é que o bicho começa a pegar. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que o Pedro e o Mateus são inimigos. Poxa, não dá. Estão batendo um papo na beira da praia, com traje de banho, podem ser qualquer coisa menos inimigos. Só que, na hora da prova, é diferente. Esse textinho foi muito pequeno. Ele poderia estar inserido dentro de um texto muito maior e a falta de atenção faria você não perceber a troca. Porque o cara usa uma estratégia, que é mais ou menos essa daqui, ó. Vocês já ouviram falar num curso chamado Leitura Dinâmica? Sim. O que acontece no curso Leitura Dinâmica? A gente não lê de forma natural, da esquerda para a direita, linha a linha. A gente lê em diagonal. E o nosso cérebro ele faz o quê? Ele preenche as sentenças frasais, mas isso só funciona com quem tem uma boa bagagem literária. Com quem não tem não vai adiantar, não vai funcionar. Só que o cara da prova, ele usa essa técnica e ele taca assim, ó, incorreto afirmar que. Na hora que o cara tá com é incorreto afirmar que, pode ter certeza que tem pegadinha ali. Então tem que prestar atenção nesses comandos. Correto, incorreto, certo, errado. Lá na hora da prova, destaca, tá? Para procurar a coisa certa. Aí ele faz isso aqui, ó, Danai. Coloca a letra A e faz quase um Ctrl+C e um Ctrl+V do texto. Quase um copia e cola. A primeira linha, ele coloca igual. A segunda linha, ele coloca igual. Na terceira linha, ele deixa uma lacuna. Mas a lacuna é uma bobeira. É a troca de uma palavra por outra, é a troca de uma expressão por outra, é a inserção ou retirada de uma vírgula que pode alterar completamente o sentido. Mas adivinha, tô nervoso, minha leitura é desatenta e eu posso facilmente não perceber a troca de amigo por inimigo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Aí eu digo até para o aluno assim, ó, se tem dificuldade com a análise textual, até as questões leem em voz alta. E isso não serve só para português, não. Isso serve para a prova inteira. A língua portuguesa ela está na prova inteira. Só para vocês terem noção, em 2018, no início do ano, teve um TRT lá no Rio de Janeiro que bombou. E aí, na véspera, vários professores fazem live, tiram dúvida, coisa e tal. E aí um professor de Direito do Trabalho mega famoso errou uma questão de Direito do Trabalho. Claro que não foi por falta de conhecimento jurídico, sabe muito. Ele errou por falta de conhecimento linguístico. Apareceu um embora e ele trocou como se fosse um porém. O embora é uma concessiva, é oposição, mas é minimizada. O porém é uma oposição enfatizada. Aquilo ali alterou completamente o sentido da questão e aquele cara que só faz aquilo da vida e que é fera, errou. Imagina o leigo. Então tem que tomar muito cuidado. Fora que vários aspectos da língua portuguesa, mesmo assim, como domínio de pronomes, estão nas questões de direito. Diferenciando um elemento do outro, e se eu não souber, já era. Então aqui, ó, Danai, essa parte eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Para não dar mole nesse tipo de questão de contradição que diz só o contrário do que está no texto. Até aí tudo bem? Agora, Danai, o que seria uma questão de extrapolação? Seria dizer que o Pedro e o Mateus são namorados, que eles têm um caso. Aí a Danai vai dizer isso. Aí eu vou dizer, não, Danai, não pode. Aí ela, como não pode? Eles não podem... na praia mole é normal. Aí ela vai falar assim, pô, 2 homens tomando a cerveja, por que não tem... Porque é assim, você começa a procurar cabelo em ovo. Você podia nem ter parado para pensar que eles são namorados, mas aí na hora que a questão menciona isso, aí ela começa a pensar, faz sentido. Pô, 2 homens na beira da praia tomando a cerveja, não tem nenhuma mulher, é namorado mesmo. Mas o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Então não posso dizer que eles são namorados, que eles têm um caso. Dentro desse pequeno texto, eu posso compreender que são 2 homens conversando e eu posso interpretar, deduzir, inferir no máximo que são 2 amigos conversando. Então eu tenho que tomar cuidado. E vocês vão ver que na prova de vocês, basicamente é isso aqui que vai cair, ó. Compreensão. Se fizer uma leitura atenta, vocês vão acertar
Todas as questões de texto. Pega aí o texto comigo para a gente começar a ler e entender como é que funciona. Ó. Galera, olha o título. Elas vão puxar os salários para baixo. Destaco elas, por favor. Neste momento, eu sei que é um termo feminino plural, mas eu, por enquanto, não sei quem é. Eu só vou descobrir no decorrer do texto. Em seguida, vem um subtítulo e diz assim, ó. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Destaca, por favor, empresas, mulheres e homens. E aí você vai perceber que o texto apresentou 3 instâncias importantes, mas dessas 3, uma eu já posso eliminar. Quem é que eu posso eliminar? Homens, porque eu estou em busca do elas, que por enquanto eu não sei quem é. Eu sei que pode ser as empresas ou então pode ser as mulheres. Vou descobrir agora mesmo para valer no texto. Olha como é que começa o próximo período, com um porquê separado e sem acento, o famoso porquê da pergunta. Então a minha leitura já pode ser nessa entonação de pergunta, ó. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. E aí presta atenção. Na interrogação, já deu para perceber que ele está defendendo um ponto de vista. Então, um texto dissertativo. No texto dissertativo pode ter interrogação? Pode ter pergunta, contanto que responda, de preferência em seguida. E é isso que ele faz. Ele pergunta por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? E aí logo em seguida ele responde, elas têm. E agora ele vem e complementa a resposta dele. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Ou seja, logo ganharão o mesmo ou mais. Aí continuando. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Aí agora ele apresenta, ó, na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E aí eu pergunto a vocês, por que ele utilizou a Alemanha e a Inglaterra especificamente? Perfeito, são países desenvolvidos. Ele quer mostrar que não é um fenômeno brasileiro. Aí ele mostra que isso acontece na Alemanha e na Inglaterra, que são potências econômicas, ou seja, acontece em qualquer local. Acontece na Venezuela, acontece na Colômbia, acontece no Iraque, acontece em qualquer local, ou seja, é um fenômeno mundial, global. E aí ele continua e diz assim, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí agora, destaca por favor, em 1970. Galera, ó, quando é um texto narrativo, e o cara apresenta uma data como esta, 1970, ele só vai te situar no tempo. Ele vai mostrar que alguma coisa aconteceu em 1970, mas ele não tem a obrigação de mostrar como acontece hoje, diferentemente do texto dissertativo. Se ele apresenta 1970 e vai mostrar algo que acontece em 1970, obrigatoriamente ele tem que trazer o atual. Ele tem que fazer esse paralelo. Se ele não fizer isso, o texto perde o propósito. E vocês vão ver que aqui vai acontecer. Ó. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, olha aí, ó, hoje, destaco hoje, ó, hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Destaca o próximo termo, por favor. Ó. Nas faculdades, ele fez uma alusão temporal, agora vai fazer uma alusão espacial. Ó. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Destaca essa palavra, por favor, revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. E eu pergunto a vocês agora, por que este dado especificamente é tão revelador? O homem faltar a 17% e a mulher a 4%. É isso mesmo. Mas aí, a gente tem que entender a pegada. Isso é relevante
Porque hoje está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, todo mundo mais ou menos bem preparado. Aí o cara tem lá uma mulher e um homem para contratar. Ele vai olhar o histórico. Aí o homem faltou a 17%, a mulher faltou a 4%. Quem teoricamente é mais comprometido? A mulher. Então ele vai contratar aquela mulher porque sabe que ela, por exemplo, não vai faltar, que ela vai vestir a camisa, coisa e tal, e aí vai pensar no homem que, pô, falta muito. Mas aí também tem outra olhada, o texto não apresentou as causas destas faltas. Aí a gente faz o quê? A gente preenche com o nosso conhecimento de mundo. Todo texto tem as famosas entrelinhas, que é para a gente preencher com o nosso conhecimento de mundo. Em que ambiente ele mencionou aí? Ambiente das faculdades. Vamos pensar na idade. Quem é que faz faculdade? É o idoso, é o adulto, é o jovem ou é a criança? O jovem. Ah, mas meu vizinho tem 64 anos e começou a fazer faculdade agora. Ele é exceção. Em via de regra, o que a gente tem? O jovem. E jovem é de 18 a 24 anos. E aí vamos ser sinceros. Com 18 anos, quem é mais responsável, quem é mais maduro, o homem ou a mulher? A mulher, infinitamente. Infinitamente. Mas aí, vamos buscar a época de faculdade, vamos entender por quê, né? Tem chopada sexta-feira, ó, vocês aí agora pensando, chopada sexta-feira às 3 da tarde, mas tem aula às 7h30 da manhã. A maioria dos homens vai fazer o que no dia da chopada? Vai para aula às 7h30 da manhã? Claro que não, você tá doido, vou estar cansado na hora da chopada. Pô, como é que eu vou acordar cedo, 5 horas da manhã? Não, eu não vou cedo, eu não vou para aula. Eu vou, sim, vou chegar mais cedo, mas vou chegar em volta de 11 horas. Para quê? Para começar a beber, para na hora da chopada estar no clima para dar ideia até na diretora. Mas é isso que eu vou fazer. É claro, tem um homem que é sério, que vai chegar cedo? Tem. Agora, e a mulher? Tem a mulher que vai avacalhar também? Tem. Mas a maioria vai fazer o quê? Vai para a aula às 7h30, vai participar de tudo. E aí, quando der 3 horas da tarde, vai para a chopada? Vai, mas depois de ter feito tudo. Então, é mais ou menos esse panorama. Aí, o cara, que é o dono da empresa, ele pode avaliar, ele pode pensar, ah, mas nessa época, o rapaz era imaturo. Agora, eu estou contratando uma pessoa de 30 anos. Então, ele é mais responsável, mas aí é algo subjetivo. Então, por isso que é tão revelador, porque num primeiro momento o cara não vai pensar nessa subjetividade toda, ele vai pensar, a mulher falta menos, o homem falta mais, eu quero é a mulher e pronto, e acabou, porque ele pensa em lucro. Aí ele continua e diz assim, ó, algo me diz que aos poucos as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas serão maioria no mercado de trabalho, elas quem? As mulheres, opa, como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Opa, acabei de descobrir quem é o elas do título. Quem é o elas do título? As mulheres. Só que eu tive uma informação a mais. Elas não vão puxar quaisquer salários para baixo. Elas vão puxar os salários de admissão. Não é o salário do cara que está lá dentro trabalhando já não, porque isso seria anticonstitucional. É o salário de admissão. Aí ele diz assim, ó, isso de puxar os salários masculinos de admissão para baixo será bom para as empresas porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E eu pergunto a vocês, quem é que se deu bem nessa história toda? As empresas. Vamos lá, ó. Nós temos 3 pontos de vista. As empresas, as mulheres e os homens. O texto menciona que a disparidade salarial chega aos 35% aqui no Brasil. Vamos pensar então no salário cheio, gordo, 10 mil. Vamos testar a matemática de vocês. Se o homem ganha 10 mil e a mulher ganha 35% a menos, quanto é que a mulher ganha? 6.500. Boa, vocês estão bem, ó. 6.500. Mas isso era antes. E aí o que o dono da empresa começou a pensar? Pô, tem mais mulher no mercado de trabalho, estão chegando mais bem preparadas que os homens.
Quem eu quero contratar? Quero contratar a mulher. E aí ele vai pensar, pô, eu vou continuar contratando um homem também, mas eu vou pagar 10 mil, teoricamente, para o cara que está chegando mais mal preparado? Não, eu vou pagar a mesma coisa para todo mundo. Só que ele não passa a pagar 10 mil para as mulheres também. Ele pensa, vou pagar menos, porque ele quer economizar. Aí ele joga aqui, ó, no 7. Para a empresa foi bom? Foi, o próprio texto diz, ó, isso foi bom para as empresas, porque o custo com a mão de obra cairá, ou seja, diminuiu pra caramba, vai economizar bastante. Aí o próprio texto diz assim, ó, será relativamente bom para as mulheres. E aí vamos entender o que acontece aqui. O salário delas sobe? Sobe, mas não do jeito que gostaríamos. É óbvio que a mulher queria ganhar quanto? 10 mil. Vai passar a ganhar 7. Vai ganhar a oportunidade de pagar, sei lá, uma conta de luz a mais, uma conta de água, comprar um sapato, um vestido, dependendo da grife, né? Vai comprar. Melhorou. Mas qual foi a melhor valorização que ela teve? Não foi financeira, foi pessoal. Porque ela não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar. E para o homem, a coisa ficou feia. Ou estuda para concurso público ou já era. Então essa é a pegada. Até aí tudo bem? Agora, parte para a questão. Agora vamos entender como é que a gente faz questão. Olha o que ele diz aqui, ó. A palavra do texto. Destaca o do texto, por favor. Se está do texto, essa questão é de compreensão ou de interpretação? Compreensão, perfeito. Que sugere, ou seja, que é uma possibilidade que as mulheres terão no futuro, ou seja, uma palavra com valor temporal, seus salários equiparados, ou seja, igualados aos dos homens ainda. Ficou fácil, não ficou? Mas depois da leitura, tudo fica fácil. O problema é antes da leitura. Quem aqui fez a turma de teoria e passou provavelmente pelas aulas de língua portuguesa com outro professor, deve ter percebido que já aconteceu assim. Você pegou para fazer a questão que ele pediu e aí na hora você não entendeu muito bem. Quando ele começou a leitura do texto, ele nem foi para a questão, ele só estava lendo o texto, você já captou. Por quê? Porque a leitura foi atenta. Então agora, essa daí é sem sombra de dúvidas, né? Alguém ficou com dúvida nessa? Não, né? Tranquilona. Então vou fazer o seguinte, vou pedir para que vocês façam a questão 2 aí agora rapidamente.